aprenda. Boa tarde, meu povo lindo. Descansaram um pouquinho? Almoçaram? Muito bem. Vamos para a nossa aula da tarde, querido sexto ano. Vamos pegar nosso livrinho a partir da página 37. Vamos dar uma pausazinha na parte de geometria com ângulos e vamos para a parte de medidas de massa, né? Massa. Na matemática, o que vem ser unidade de medidas de massa? Massa, gente, quando se fala em massa, não é essa massa, bicho, que legal, massa. Não, esse é o tipo de massa, né? A massa que nós vamos falar agora é aquela massa relacionada a peso. Quando se fala em massa, relacionada a peso, né? E falando em peso, quais são as unidades que nós temos? Nós temos várias, né? Vou citar algumas, talvez as mais conhecidas. Quilograma, né? Que é o quilo, o grama, a tonelada, não é isso? Quando nós vamos nos pesar na farmácia, aí eu tenho 70 quilo, né? Vou pesar no supermercado, me dê aí 2 quilos de frango, né? 1 quilo de carne charque, não é isso? Peso, massa. Se bem que a gente vai ver depois, né, em séries posteriores, que peso é uma coisa, massa é outra. Mas isso aí já é outro assunto. Mas geralmente nós, né, quando se fala em massa, a gente lembra logo de peso. E o peso tem o quê? Quilograma, grama, muito grande a tonelada, não é isso? Então, a partir da página 37, nós temos unidades e transformações. Nós temos na matemática várias unidades. Por exemplo, unidade de massa, é essa que nós estamos falando agora. Mas também temos a unidade de comprimento, por exemplo. Quais são as unidades de comprimento? Nós temos metro, quilômetro, as mais conhecidas, né? Metro, quilômetro, centímetro, decímetro, decâmetro, hectômetro, que na hora certa vamos detalhar cada coisa disso aí, né? Cada definição dessa. Também temos unidade de tempo, por exemplo. Quais são a unidade de tempo? Nós até já vimos isso, se eu não me engano, né? Esse ano foi o ano passado. Mas foi o ano passado. Hora, minutos, segundos, não é isso? Vamos lá. Agora vamos voltar nossa atenção para a unidade de medida de massa. Aí fala aí, ó. A unidade de massa utilizada para estimar a quantidade de lixo foi a tonelada. Numa historinha aí, né? Tonelada. Que é uma quantidade grande. Para não dizer assim, exemplo, 3.545 quilos. Nada. Resumo assim, 3 toneladas, 3 toneladas e meia, algo assim, tá? Entretanto, escrever a quantidade de PET produzida por ano utilizando toneladas é muito mais simples do que utilizando quilograma. Como eu falei, a tonelada ela resume. Eu tenho 10.000 quilos. Eu tenho 10 toneladas, por exemplo. Tá? Então, assim, a tonelada ela resume a quantidade de expressão. De forma cursiva, né? De forma extensa, utilizando o termo toneladas, fica menor. Por exemplo, em relação ao tempo, eu tenho 60 segundos para resolver isso, tal coisa. 60 segundos, de logo que é 1 minuto, fica mais simples. Eu tenho 120 minutos para chegar na escola. 120 minutos, eu tenho 2 horas, entendeu? É a mesma coisa aqui. Por exemplo, medida de comprimento, eu tenho 173 centímetros. O cara, 173 centímetros, como assim? Em resumo, eu tenho 1 metro e 73 centímetros, tá? Então, o frango, né, no frigorífico, né, pesou 3.450 gramas. Ou seja,
O frango no frigorífico pesou 3 quilos 450 gramas. Não 3.450 gramas. Estão entendendo? É uma maneira de simplificar a nossa linguagem, a nossa expressão. Utilizando grandezas maiores, a expressão fica menor. Entendeu? É o contraste, né? Utilizando medidas maiores, a expressão fica menor, fica mais resumida. Então vamos lá. Agora você e você, que não posso ter os seus colegas, né? Agora você e você precisam resolver o desafio proposto a seguir. Quantas garrafas PETs, embalagem de 2 litros vazia, você precisa juntar para obter 1 tonelada de plástico? Saber quanto pesa cada garrafa, né? E aí vamos embora. No Saiba Mais da direita, Saiba Mais, peso e massa. Lembro que eu falei a vocês no começo, há uns 5 minutos atrás, que peso e massa, lá na frente, vamos ver que são medidas diferentes, lembram? E peso é uma coisa, massa é outra. Mas, normalmente, a gente, quando está no início do estudo, quando se fala em peso, já relaciona com a massa. Ou o contrário, quando se fala em massa, já se relaciona, já se identifica com o peso, né? Aí, ó, peso é tá tão clarinho aqui, vamos lá. Peso é a intensidade com que a gravidade para um corpo... Menino que está muito complicado aqui, já vem bem clarinho, mas vamos ver isso aqui. Peso é a intensidade com que a gravidade atrai um corpo para o centro da Terra. Ou seja, na física nós vamos ver o seguinte, que tudo que sobe, desce. Desce por causa da gravidade. Gravidade é uma força que atrai todos os corpos para o centro da Terra. E essa força é gerada pelo peso. Tá? Pelo peso. Por isso que nós tendemos a ficar parados, assim, sobre, né? Se eu jogo o livro, ele vai subir e vai descer. Porque a gravidade atrai, puxa os corpos, os objetos, tudo que existe, para o centro da Terra. Tá? Nem tudo que desce sobe. Porque o que desce já está indo para o centro da Terra. Mas com certeza, tudo que sobe pode demorar, mas vai descer. Um tiro, puff, você atira, né? Com um revólver. A bala sobe. Quando perde a força, ela volta. Claro que não de maneira vertical, né? Ela sobe aqui e vai fazer uma parábola, né? Vai cair em outro local, mas ela cai, tá bom? Então, aí fala aqui mais, ó. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Ela é constante em qualquer lugar na Terra ou na Lua. Por quê? O peso, gente, pode variar. Quando nós dizemos assim, eu tenho 70 quilos de massa, porque aqui na Terra, na Lua, onde for a massa não varia, o peso varia. Já que o peso está relacionado à gravidade, e essa gravidade é a força que atrai os corpos para o centro da Terra, o peso vai variar. Não sei se vocês já viram filmes do ITA, né, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, filmes de pesquisadores, que eles ficam assim na Lua, né? Ficam tipo flutuando. Já viram? Todo equipado, né? Aqueles capacetes, aquelas roupas assim. Eles ficam flutuando. Porque ali não tem a gravidade, ou é quase nula. Nesse caso, como não tem gravidade, o peso é muito diferente do nosso. Tá? Já que peso está relacionado à gravidade, então o peso vai variar e não a massa. Entenderam? Então a massa é fixa em qualquer lugar do planeta, qualquer situação. O peso varia de acordo com a gravidade. E o que é gravidade? É a força que atrai todos os corpos para o centro da Terra. Belezinha? Massa, tá ligado? Vamos embora.
Registre em seu caderno os passos a seguir, as estratégias utilizadas, os cálculos realizados por meio de aproximações e a resposta encontrada. O que vai fazer? Vê só, o desafio é o seguinte: quantas garrafas PETs, embalagem de 2 litros vazia, você precisa juntar para obter 1 tonelada de plástico? Em casa, com calma, vocês vão pegar uma garrafa PET de refrigerante vazio e tentar pesar, tá? Vamos dizer que tenha meio quilo, que não é, claro que não é. Digamos que seja meio quilo. Aí eu quero 1 tonelada. Uma tonelada tem quantos quilos? 1000, né? Se eu tenho um objeto com meio quilo, para eu chegar em 1000, eu tenho que ter quantas garrafas daquela? Se eu tenho uma que vale meio quilo, que é 500 gramas, 2 vai valer 1 quilo. Aí eu vou fazer a multiplicação. Ou 1000 dividido por meio, né? Tipo assim, vou pegar 1000 quilos, que é 1 tonelada, e dividir por meio quilo, que é uma garrafa PET. Lembrando que esse meio quilo é fictício, tá? Claro que uma garrafa PET não pesa meio quilo. Entenderam? Então, vocês vão procurar saber. Se não tiver condições de saber em casa, se não tiver uma balança, vai na internetzinha, vai no Google e pergunta lá. Aproximadamente ou exatamente quanto pesa uma garrafa PET de 2 litros. Aí vai estar lá a informação. Vocês pensam, calculam aí quantas garrafas daquela eu teria que juntar para obter 1000 quilos, que é 1 tonelada. Tá bom? Letra B. Após resolver o desafio, apresente a estratégia utilizada para a turma. Não precisa, só anota seu caderninho. Quais são as estratégias? Eu peguei a garrafa PET, pesei numa balança, obtive tantos quilos ou tantos gramas, né? E fiz a proporção. Peguei 1000 e dividi, 1000 que é 1 tonelada, dividi pelo peso da garrafa e achei o resultado. Basicamente isso, tá bom, queridos? Você percebeu? Para resolver o desafio, utilizamos algumas conversões de unidade de massa, né? Porque, vê só, se eu pesei a garrafa, deu 300 gramas, tá? Que não é isso, tá? Estou dizendo assim, deu 300 gramas. 1 tonelada vai caber quantas garrafas dessa? Eu estou com grandezas diferentes. Eu estou com tonelada e estou com grama. Para fazer um cálculo desse, eu tenho que transformar tudo na mesma medida. Então, para mim vai ser mais fácil, ó, pegar 1 tonelada e passar para quilo. 1 tonelada tem quantos quilos? 1000, né? É isso mesmo? 1000 kg. 1000 quilos. Eu tenho, ó, quilo e grama. Vou passar ou tudo para quilo ou tudo para grama. 1000 quilos tem quantos gramas? Se 1 quilo tem quantos gramas? 100? É isso? 1000 gramas? E aí? 1 quilo tem 1000 gramas, é isso? Então, se 1 quilo tem 1000 gramas, 1000 quilos tem quantos? Eu faço 1000 vezes 1000 para achar gramas. Vai dar 1 milhão de gramas. Eu divido por 300 gramas. Ou faço o seguinte, pego 300 gramas e passo para quilo. 300 gramas, se 1 quilo tem 1000 gramas, meio quilo tem quantos gramas? 500. 0,5. Então, 300 terá 0,3. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que nós temos que trabalhar tudo na mesma unidade de medida. Ou tudo quilo, ou tudo grama, ou tudo tonelada. Por exemplo, eu não posso somar hora com minuto. 3 horas mais 55 minutos. Não, eu passo tudo para minuto, ou passo tudo para hora. Só posso trabalhar quando as medidas são iguais. Tá bom, gente? Vamos lá. No
Sistema Internacional de Unidades ou de Medidas, SI, tá? A partir de agora, meu povo, vocês vão ver muito falar nisso. E no nono ano, falar de física, na física, de SI. SI é o Sistema Internacional de Medidas, ou seja, para onde você for, no Brasil, no Japão, na Croácia, na Polônia, na Alemanha, no Oriente, no Ocidente, qualquer país vai sempre utilizar essa mesma linguagem, porque está dentro do SI, Sistema Internacional de Medidas, ou Sistema Internacional de Unidades, tá bom? O quilograma, kg, é a unidade fundamental da massa. Porém, na prática, utilizamos o grama como unidade de referência para essa grandeza. Então, a unidade principal da massa é o quilograma, tá? E a unidade que se mais referencia-se no quilograma é o grama, tá bom? Como padrão. O grama como se fosse o padrão. Segundo, utilizando os resultados dos cálculos da pesquisa, complete cada um dos itens a seguir. A massa de uma garrafa PET é de aproximadamente quanto? Eu vou dar uma dica para vocês. Eu falei que era meio quilo. Foi 500 gramas. É muito. Já pensou? Uma garrafinha PET daquela, vazia, cheia, ela pesa, mas vazia, tá? Tem quantos? Pesquisaram? Pesquisa aí depois, tá bom? Aí vocês vão botar aí quantos gramas aproximadamente tem a garrafinha PET. Bota aí. O que equivale a quantos miligramas? Vai pegar o valor que você encontrou e multiplicar por 1000, tá? Aí, B. Se uma PET se desintegrar em 1000 partes, ou seja, se rasgar, se quebrar, né? Se parar em 1000 partes, com a mesma massa, cada uma dessas partes era aproximadamente quantos miligramas? Vai pegar 1000 partes, vai pegar o total, nós achamos, no segundo espaçozinho da letra A, e dividir por 1000, e vai achar a resposta aí. Letra C. 1 quilograma de plástico jogado na natureza é equivalente a quantos miligramas de plásticos? Você só vai fazer o quê? Multiplicar e dividir, sem muito estresse, sem problema nenhum. Tá bom, queridos? Pessoal, gente, já tem uma atividade que eu passei pela manhã, não é isso? E outra passando agora à tarde, que é a página 37, tá? Então, hoje, nessa hora da tarde, nós estudamos a unidade de massa. Lembrando que algumas informações, recapitulando, unidades de medidas. A matemática, né, na geometria, ela tem as unidades de medidas. Medida de tempo, hora, minuto, segundo. Medida de comprimento, metro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro. Medida de massa, né? Quilograma, grama, decigrama, hectograma, tonelada, tá? Também nós temos que sempre trabalhar na mesma unidade de medida, tá? Ou tudo em quilo, ou tudo em tonelada, ou tudo em grama, tudo na mesma unidade de medida. Se for tempo, tudo em hora, ou tudo em minuto, tudo em segundos. O peso e massa são as mesmas coisas? Sabemos que não, né? Quando nós falamos em peso, geralmente se relaciona a massa, se lembra? Quando se fala em massa, geralmente se lembra a peso. Mas peso e massa são diferentes. O peso ele pode variar e a massa é fixa. O que faz um peso variar é a localização. O peso ele varia porque o peso está relacionado à gravidade. E o que é gravidade? É a força que atrai todos os corpos para o centro da Terra. Então, se hoje eu peso aqui, onde eu estou aqui, 50 quilos, se eu for para uma viagem lunar, né, com meus equipamentos, claro, eu pesarei bem menos ou bem mais, né? E mais ou menos. O que vai diferenciar é o seguinte, é a força da gravidade. Aqui eu fico no Sol, fixo, estou pisando. Lá na Lua eu fico flutuando, né? Eu não fico
fixo, porque lá não tem gravidade. Gravidade é a força que atrai todos os corpos para o centro da Terra. Tudo que sobe, desce, porque a Terra tem a gravidade que atrai os corpos para o seu centro. Tá bom? Ouvimos também falar em SI. SI, Sistema Internacional de Medidas. Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, para onde for, vai ser a mesma linguagem. Tá bom, meu povo? Então, vou parar por aqui. Obrigado a todos pela presença e participação na nossa aula de hoje. Um cheiro na cabecinha de vocês. Tenham um excelente fim de semana. Que Deus abençoe. Um abraço, uma cotovelada aí, mamãe, papai, vovô, vovó, titio, titia. Estamos juntos e misturados. Com saudade de vocês, mas para o nosso bem, vamos ficar em casa. Em breve tudo vai voltar ao normal. Sexto ano, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém.